Salve a todos, salve a todas. Falo daqui de Belo Horizonte, a capital mais linda do universo. Mais linda do universo. Estou aqui de novo, as alterosas das Minas Gerais, de Belo Horizonte. Falando do escritório, falando da salinha, falando desse nosso lugar de atendimento. Dia 15 de junho de 2021. Mais uma geminiana fazendo nível e amanhã um outro irmão fazendo também nível. Beijos para vocês. Não se preocupe, eles não veem, mas eu mando beijos do mesmo jeito. Isso não interfere. O beijo chega por alguma via aí. E nem que seja daqui a 10 milhões de anos, esse beijo acaba chegando. Hoje, dando prosseguimento, nós vamos conversar sobre homem e mulher, nesses aspectos que a gente está trabalhando da polaridade yin para a polaridade yang. Desmembramos, na verdade, mais do que desdobrar, a gente desmembrou, trabalhando a polaridade yang, depois a polaridade yin, depois essa visão de Tao, de totalidade. Em seguida, adentramos o macho e fêmea, que foi a gravação da semana passada. Hoje nós vamos conversar sobre homem e mulher. E amanhã, na semana que vem, a gente vai estar falando de natureza e cultura, fechando novamente uma síntese. São marcações tidas para nós e entre nós como muito claras, muito dadas, muito definidas e por quais muito óbvias, mas que não estão tão claras, não tão simples, nem tão óbvias assim. E parte disso é que nós estamos mesmo rompendo, ultrapassando, adentrando outras frequências mais energéticas, mais sutis, por mais louco que isso aparenta. Foi um pouco disso que nós conversamos na semana passada sobre o macho e fêmea, e é um pouco disso que nós vamos desdobrar agora no homem e mulher, dando alguns indicativos para onde caminharemos na semana que vem, enquanto guisa de uma tentativa de conclusão ou de arredondamento ao falar de natureza e cultura, que é a visão macro mesmo, onde essas coisas se encerram. Mas então, focando agora nesse hoje, homem e mulher, as perguntas assim que ocorrem, não são as perguntas, mas uma que me ocorreu enquanto eu fui ali fazer o fechamento da porta, foi bem a de Simone de Beauvoir, tida para muitos como bruxas, uma demônia, uma mais do que uma sufragista, umas dessas feministas, e as contribuições dela são importantes. As discussões que ela traz são importantes. A forma como a gente está discutindo, aí muitos outros desdobramentos desses apelos extremos que faz parte da nossa época e que estamos indo, né? Alguns para um extremo à direita, outros para um extremo à esquerda, e esses dois extremos muitas vezes muito parecidos, né? Muito iguais. Os extremos se tocam, né? Não eu sou quase um homem da moderação, um reformista, como chamam alguns irmãos e alguns amigos. Não vou propor nenhum reformismo, não vou ficar fazendo proposta de nada, mas vou, obviamente, nessa primeira tentativa, evitar os extremos, embora compreenda ambos, porque é mais fácil em mim, muitas vezes, ir aos 800 do que encontrar o meio termo, o 80. Mas vamos lá, falar um pouco desse macho e fêmea,
desculpa, desse homem e mulher, e muito na perspectiva que Simone de Beauvoir nos trouxe. Era, tem uma frase, talvez a mais famosa dela e talvez a única que a gente conhece, estou falando em mim e da minha ignorância, tá? Há pessoas mais lidas da obra dessa grandiosa pensadora francesa, amiga, amante, companheira de Jean-Paul Sartre. Esse a gente tem mais, tá vendo? A gente tem mais leitura, mas um casal muito lindo, um casal muito bonito, um casal do século XX realmente muito interessante, especialmente pelo encorajamento dessa mulher que pensa, essa mulher que vai se notabilizar por também ser uma pensadora. E aí você vira e fala assim, mas o que tem isso a ver? Uai, o que tem isso a ver é que, de maneira geral, a nossa história do pensamento não faz esse reporte, nem esse recorte, nem essa retratação a milhares de mulheres que pensaram, que se expressaram, especialmente por essa forma do pensar, e que foram suprimidas da história. Mulheres que deram contribuições valiosíssimas e que hoje há todo um trabalho de resgate, de trazê-las para as discussões do pensamento. E isso é importante para a gente perceber como que nós fomos enquanto civilização, enquanto culturas, e aí independe se oriental ou se ocidental, todas elas reprimiram o feminino. Todas elas rechaçaram as mulheres. E as mulheres, então, enquanto pensadoras, foram relegadas a uma completa indiferença. Ainda são, muitas das vezes. Ainda são, muitas das vezes, eu estou me referindo que há culturas nas quais há proibições muito claras e específicas às mulheres estudarem, às mulheres pensarem. Tem declarações aí na internet de bispo famoso de que as mulheres, pelo menos as filhas deles, não podem estudar muito, porque tem que estar abaixo dos homens. É nesse mister de temor do que essas mulheres podem fazer ao nos igualar ou até mesmo nos superar, e essa ideia de igualação, mas principalmente de superação, é o temor masculino, né? É o temor dos homens, essas mulheres terem o empoderamento suficiente de pensar por si mesmas sem serem tuteladas pelos pais, pelos irmãos, pelos maridos, pelos filhos, e ter a independência não só mental, é que esse mental eu não posso deixar de atrelar também a um sexual. Esses temores, especialmente esse do sexual, essa mulher que, por vontade própria, por pensamento próprio, por um desejo próprio, é capaz de transar com quem ela quer no momento que ela quer. Nós não estamos dando conta disso, né? E isso eu quero dizer em nome de todos nós homens, machos, que nós somos machão mesmo, nós queremos fazer um protesto nesse momento contra todas vocês. Todas vocês que estão aí apregoando esse tipo de igualdade, onde já se viu, ora bolas, que será de nós? Fazer um protesto veemente a todas vocês. Nós não podemos aceitar, nós homens machos empoderados, nós não podemos aceitar mais que essas moças fiquem nos desafiando dessa maneira. Pronto, acabei meu surto. Voltei aqui ao normal. Mas é que estava engasgado. Estava engasgado dentro de mim falar isso. Onde já se viu? Onde já se viu? Ora bola, as mulheres. Mas agora eu vou tentar. Sério, sem muita gracinha, sem muitos apelos, embora
discurso seja o que permeia mesmo a maioria do pensamento de nós homens. Esse discursos que saem assim, por vezes nesses tons quase irônicos, eles marcam muito de uma verdade. Ainda que a gente esteja entre nós, muitos de nós pelo menos, combatendo o machismo, lutando contra o machismo, há em nós muito do machismo. Ele é um espectro cultural e mais do que cultural. Ele tem elementos filogenéticos entranhados no nosso ser, nesse ar, que é uma coisa pestilenta que precisamos mesmos, enquanto civilização, mas isso é um papo para a semana que vem, civilizações, conversarmos. Já é de boa ajuda percebermos como que esses discursos saem com essa naturalidade sem roteiro. Isso me chamou a atenção numa dessas pegadinhas, mas era uma pegadinha com teor sociológico, que eles puseram alguns artistas para hostilizar uma pessoa por ser obesa. E ao final do experimento, o diretor, ele vira e diz assim, olha, o que chama atenção é que não tinha roteiro. Não foi dado um texto para ninguém. Aqueles xingamentos saíam espontaneamente de dentro de pessoas que inicialmente não eram gordofóbicas. Não somos. Não sou racista. Não sou machista. Aqui, não. Mas diante de um negro, diante de uma mulher, diante de um obeso, diante de um deficiente físico, por vezes mental, a gente traz frases, falas, pensamentos que estão aqui e estão aqui também. Minimamente ouvirmos esses nossos discursos raivosos, empedernidos, nos auxilia a compreender como que a gente embarca em discursos religiosos, sejam eles das orientações que forem, que apregoam isso. Como que a gente embarca em discursos políticos que apregoam isso. Está em nós, está no ar, está na cultura, mas também se impregna um tanto de nós. E Simone de Beauvoir é uma dessas mulheres lá no século XX, como se fosse, né? Uau! Foi ontem o século XX. E ao mesmo tempo tão distante. Simone é uma dessas que bate o pé, finca o martelo, se apodera de um lugar, se apodera de um espaço, se apodera desse ato do pensar e mostra as contribuições que as mulheres têm e podem dar enquanto civilização, enquanto humanidade. Ah, mas não teve isso antes? Teve milhares de vezes. Mas a gente sempre apagou, a gente sempre esqueceu, a gente sempre violentou, a gente sempre queimou. Essa é quase a história das mulheres no perfazer da nossa humanidade. Elas são eu vou usar o termo vítimas, mas não me venham com essas dimensões de vitimistas e de mimimi, vítimas no sentido
silenciamento imposto, interposto, colocado sobre as mulheres. E o grave, pelo fato de ser mulheres. O fato de nascer com vagina levam determinados seres a uma exclusão natural. Não tem vagina, vai para lá. Tem pênis, vem para cá. Deixa eu fazer um movimento que é melhor. Tem vagina, desce. Tem pênis, sobe. Natural, só por isso. Mas era mais inteligente, não tem problema, mas ela tem vagina. Essas lógicas arquitetadas, articuladas, é muito de um pavor, de um medo, de um temor que nós, enquanto homens, sentimos dessas mulheres, não só do ato de pensar, como eu estava dizendo, como especialmente do ato de desejar. Mais do que desejar, escolher. Mais do que desejar e escolher, nos transformar também em objetos. E muitas têm feito isso, que é aqueles extremos que eu vi que falam assim, poxa, esses extremos não são bonitos. Esses extremos não são legais. Ao mesmo tempo que os extremos não são bonitos, os extremos não são legais, é tenso e altamente desumano pedir e cobrar que essa mulher que alcançou esses patamares exigidos por nós e por nossa sociedade ainda leve junto a si os resquícios e os traços de um feminino. A maioria não leva. A maioria que alcança esses patamares faz uso de um discurso, de uma mentalidade, de uma racionalidade muito yang. Muito yang. São esses desequilíbrios e desequilíbrios aqui não da mulher ser yang. Os desequilíbrios é da gente encontrar nesses patamares, e aqui eu estou pensando no patamar enquanto pirâmide social, essas loucuras também que a gente consegue criar. Então, nesse ápice da pirâmide, as pessoas que a escalam, as pessoas que sobem, são as que têm essa dimensão yang na sua forma mais instrumental. É o outro mesmo enquanto objeto. Todo mundo que subiu fez isso? Não necessariamente. Mas quem se mantém, com quase toda certeza, sim. Eu estou vendo aqui, parei para pensar se eu estou exagerando nesse apelo, mas eu acho que não. Tem uma dimensionalidade de perversidade no qual, para se estar, se manter, permanecer nessa pica das galáxias, parece que se exige esse temperamento yang de fazer cortes a tudo que ameaça. Todos, bem Cronos, né? Aquele ato de devorar os próprios filhos, mas não na dimensão temporal, mas na dimensão mesmo existencial, essas ameaças que vão te tirar do poder. Então, se tem qualquer ameaça, eu já mato. É Herodes, sabendo que vai nascer um rei, vai lá e faz um genocídio. Os temores, os receios. Mas Simone de Beauvoir, estou enrolando com a frase, ela diz e nos pergunta. Na verdade, ela não diz e nem pergunta, ela afirma: não se nasce homem, não se nasce mulher. Torna-se homem, torna-se mulher. Forte. Porque quebra uma dimensionalidade que muito do existencialismo vai trazer. A gente estava muito afeito, e somos ainda,
naturalmente afeitos de que existe uma essência e de que essa essência se manifesta por si mesma. Nasci com pênis, sou homem. Nasci com vagina, sou mulher. Nasci com pênis, sou homem, gosto de carrinho. Nasci com vagina, sou mulher, gosto de bonequinhas, de casinhas. E aí, essa corrente existencialista, os próprios antropólogos, estruturalistas, muita gente já observando que essa tal natureza ou essa tal essência não tinha uma força de indexação tão grande quanto a gente pensa. Os elementos da cultura vai nos moldando. Quando a gente encontra, a gente, né? Eu fui lá, eu estava vendo, é um modo de falar, tá? Mas quando a gente encontra as meninas lobo, caso famoso, de duas meninas que foram deixadas na selva e criadas por lobos, e que mais tarde são resgatadas, mais tarde são quase décadas, resgatadas pelos humanos, elas não apreendem esses elementos nossos humanos. Elas continuaram andando de quatro, elas continuaram comendo carne podre, elas continuaram bebendo água como lobas, como cães. Elas articularam muito poucas palavras e alguns sentimentos. Dizem que uma só chorou quando a irmã faleceu. Essas expressões não tinham. Se a gente for pensar então numa essência, elas mesmo sendo criadas no meio dos lobos, despertaria entre elas essa dimensão. Não, cadê o meu garfo e minha colher? Eu não como assim como vocês, lobas famintas. Eu não durmo nessa maloca que vocês estão. Maloca foi terrível, né? Porque a maloca é dos nossos irmãos índios. Mas enfim, oca, maloca, enfim, não durmo. Eu preciso aqui de uma casa para ser construída. Nada disso, enquanto o ímpeto dessa essência aflorou, muito pelo contrário. E aí as discussões sobre o tornar-se, o se fazer, o vir a ser, amplificaram. Somos mesmo racistas de natureza? Somos mesmo machistas por natureza? Somos mesmo homofóbicos por natureza? Parece que sim, e parece ao mesmo tempo que não. Sim, porque a gente vê esses traços muito fortes nos nascimentos. Não, porque o processo da cultura pode, a um só tempo, nos educar para quais polaridades a gente quer trazer. E aí é que entra o que nós estamos aqui conversando desse homem e mulher. Como é que a gente vai estabelecer esses limites excludentes tão amplos, tão fortes, nós temos feito em todas as culturas. Todas. Exagerei com todas. Mas em 99,44% das culturas, o lugar da mulher é um lugar outro. E um lugar outro definido, estabelecido por ela ter vagina. E um lugar outro estabelecido e definido por alguns por termos pênis. E aí, nessa miscelânea que nós já estamos vivenciando e agora cada vez mais, a moça vira e fala assim: olha, sou mulher, sou fêmea, tenho vagina, mas eu gosto de jogar futebol. E quero jogar futebol com os meninos. O outro tem pênis, é macho, é homem e quer
brincar de casinha e ser manicure. E a gente realmente tem muita dificuldade em superar essas quebras de lugares. Para onde que vai, para onde se locomove, como é que eu deixo? Esse tornar-se, ele é colocado milhares de obstáculos para esse tornar-se. Uma mulher presidente do Brasil, não, isso não pode. Claro que não. Isso não é para mulher. Uma mulher mandar em mim, ser minha chefe, não aceitamos. Não pode. Mulher tem que nos obedecer. Por quê? Porque ela tem vagina. A lógica final reducionista é essa. Capacidade, algumas têm mais. Sensibilidade, algumas têm mais. Mérito, algumas têm mais. Tudo, algumas têm mais, mas a gente não aceita o comando. É mulher? Pode. Reestruturar esse estado de coisas e essa reestrutura não é só do social. É dessa intimidade que nos assola. É desses não entendimentos e dessas gasturas que temos com a formatação de mundo que recebemos, a formatação de mundo que devolvemos e as dificuldades que temos de olhar para uma mulher e reconhecê-la como uma igual. E aqui a igualdade não é no sentido de homens e mulheres são iguais. Não, a gente sabe que são diferentes. Essas marcações que por vezes as discussões, no meu entendimento, se perdem. Não, tem diferenças óbvias, claras, notórias. O que nós não podemos é aceitar que essas diferenças reduzam o outro a papéis e a funções que esse outro não quer. E aí cabe às mulheres, cabe aos negros, cabe aos gays, cabe a diversos. As condições que são dadas na nossa civilização e na nossa cultura aos seres pelos aparatos, sejam biológicos, sejam estereótipos, gente, isso é de um absurdo, de uma crueldade, de uma estupidez que não tem, logicamente, não tem sentido. A pessoa é melhor preparada, mas é gay. Ah, não, então não pode. O outro é mais capacitado, mas é negro. Não, então não pode. O outro é melhor preparado, mais capacitado, mas é mulher. Então nem passa na porta. Gente, o que é isso? É muito bizarro quando a gente traz ou tenta fazer esse recorte ou pensar essa temática por uma perspectiva mais lógica do que necessariamente todo esse frisson que causa, né? Feministas, não sei o que, machistas, não sei o qual. É tenso, é tenso, as brigas estão aí, os argumentos estão postos. E mais do que só uma desconstrução social, nós precisamos realizá-las em nós também. Como que se realiza isso e como se faz isso? Não tenho a mínima ideia. O que eu fico observando é em mim e em outros casais é como é bonita
algumas relações nas quais esses dois se olham como completude. Mais do que olhar como completude. Como é que eu explico esse olhar? É uma parceria. O olhar que a maioria de nós homens temos pela e para as mulheres é de superioridade. Nós somos superiores a ela. Seja ela sua filha, seja ela sua esposa, seja ela sua amante, seja ela sua chefe, seja ela o que for, nós temos por vezes o olhar para elas de estou aqui e vocês estão aí. Começa disso. E alguns casais que eu vou observando, o olhar desses homens é muito de ela é uma igual. Nossa, isso é muito bonito. Raro, mas muito bonito. As mulheres, por vezes, também têm esse olhar enviesado. A maioria olha também para nós como eles são o tudo. Nós somos os que desloca um pouco desse lugar, dessa relação, que aí sim eu penso em igualdade nisso, é o olhar que um amigo tem para com o outro. O amigo não se vê em relação ao outro como superior, hora nenhuma. As relações de amizade entre os homens, entre as mulheres tem às vezes esses curtos, né? Mas entre os homens é uma relação mesmo de igualdade. Você está no emprego melhor, você vai pagar mais. Isso daí não nos ofende. Você ficou desempregado, vou te emprestar dinheiro, vou pagar algumas coisas lá da balada. Não tem ofensa. Relação de igual. A mulher ganhou um pouco mais, subiu de posto. Nossa, é um inferno dentro de casa. O cara se sente humilhado. Ele tem certeza que a mulher está fazendo isso para diminuí-lo. E todas as outras vezes que ele esteve numa condição melhor economicamente, ela torceu para ele crescer mais. Vai. O inverso muitas vezes não é recíproco. Uma amiga feminista partilhante me mandou um texto que obviamente que eu detestei o texto por ela caminhar o texto, tá? A moça do texto, a feminista, não recordo o nome, para uma outra direção, mas o texto é sensacional. A mulher vira e diz assim: olha, nós estamos em guerra, os homens são os nossos inimigos e eles nos matam. Quando a gente entra nas dimensões do feminicídio, o que esse olhar dela é ainda mais lógico do que esse que eu estou trazendo. O olhar dela é assustadoramente lógico. Ela trata homens como uma espécie, mulheres como outra espécie, e bate na cara da gente, especialmente das mulheres, falando assim: acorda, nós estamos sendo dizimadas. E vocês estão dormindo com os inimigos, fazendo carinho nos inimigos. Tirando a declaração de guerra, aliás, tirando nada, não dá para tirar nada porque o argumento dela é de uma agudicidade, toca, toca. É isso que nós temos feito. Nós temos dizimado as mulheres. Seja enquanto feminicídio, seja enquanto as diversas outras mortes
simbólicas de silenciamento que nós as colocamos e que nós as impomos. Somente nós, os homens, não, mas sobretudo nós. É o posto, é o dado e ao mesmo tempo isso que nos habita. É tenso, gente. É complexo. E como que a gente vai caminhar para sair disso? É onde alguns movimentos que um colega décadas atrás chamou de neutro, parece que converge em todos os sentidos. Converge no que se refere ao ódio, converge no que se refere à amorosidade. Estou pensando aqui nos homossexuais. Como que a saída deles do armário causa ao mesmo tempo dois movimentos opostos, mas novamente complementares. Juti, temos um ódio em comum, temos que odiar esses aí que se negam a entrar nessas guerras, e entram nessas guerras, mas por outros viés, que depois a gente analisa, vai dar um tempinho. E, ao mesmo tempo, canaliza muito dessa dimensão amorosa. Uai, não é? Será que a gente tem que se fixar somente nessas questões binárias? Será que pode ter a volta do terceiro excluído nos mostrando outros componentes dessa lógica maiores, mais amplas? Será que o amor, como a gente diz ter, pensa ter, pode romper essas estruturas genéticas, fisiológicas, de espécie e ir para outros campos? São questões que estão sendo postas para nós enquanto humanidade, que a gente está tropeçando, capengando, respondendo muito mal, assustando todo mundo que observa. Meu Deus do céu. Mas com outros rindo, né? Rindo e muito felizes com a forma que somos grotescos. E aí, a forma que somos grotescos, eu estou, gente, me incluindo em cada uma das. Não estou fora em nenhum segundo, nenhum segundo disso aí. Nenhum segundo estou fora. É a violência com a qual a gente lida com os diferentes, e dentro desses diferentes as mulheres, e dentro dessas diferenças ainda o feminino, e tudo que margeia para tal, nossa, gente, é escandaloso. Quando a gente para ver, ouvir, prestar atenção, observar. Vamos começar da minha infância, porque essa imagem me veio agora. Lista de chamada nossa, da infância. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, W, Y, Z. Dos homens, primeiro. Corria toda a lista dos nomes dos homens. Ziraldo entrava na frente da Ana Amélia. Não tem lógica. Nós estamos fazendo dentro de uma mesma sala, chamada por ordem alfabética. E dentro da chamada da ordem alfabética a gente consegue nome dos homens primeiro. Quando chega e zera o nome dos homens, começava o nome das meninas. Isso é naturalizado. Passei a primeira, segunda, terceira, quarta, terceira. Na quarta série parece que mudou. Mas até então, isso durou décadas. E antes dessas décadas durarem, as mulheres não estudavam, não. Nem na lista de chamada elas podiam entrar.
Nem na sala de aula elas poderiam ficar. E as que conseguiam, então, entrar na sala de aula, elas iam em outra escola, escola mista não podia. São esses sistemas de exclusão que foram naturalizados ao longo dos tempos. E todas as vezes que eu estiver falando das mulheres, pense nos negros, pense nos gays, pense nas diversas minorias que foram excluídas e que são excluídas por essa legitimidade que a gente tenta dar para isso. Uma racionalidade que nos habita, que a gente não questiona. Então, aí, voltando só para finalizar, homens e mulheres, a guerra dos sexos. Mas uma guerra que passou da hora da gente estabelecer não rendição, mas cooperação. E mais uma cooperação nossa para com elas do que necessariamente elas para conosco. Elas foram educadas para cooperar. Isso é doido demais, gente. Porque eu nem estou trazendo as marcações de consultório. Vou tentar trazer uma marcação de consultório, duas. Há uma criação, e aí não importa se a moça é feminista, muitas vezes ela utiliza e reproduz isso do mesmo jeito, tá? No qual essa lógica da moça é pensada no outro. Isso, gente, isso para nós homens é muito diferente. Nós não temos, nós não temos muito um processo educativo, pedagógico, que nos leve a pensar no outro. Seja na educação em casa, seja na educação da igreja, seja na educação escolar, o homem pensa o mundo a partir do seu pênis. Você tem pênis? Tem. Então, o seu pênis é o centro do universo. Respeita os outros caras que têm pênis, porque ele pode ter um maior do que o seu. Você tem que ter medo. Mas, se não tiver pênis, pode ficar tranquilo. Esse é um ponto. Óbvio que dentro desse ponto tem as questões étnicas raciais. Não estou entrando nelas agora. Não entrando nelas ainda não. Estou deixando elas à margem aqui, mas dá para ir fazendo os envolvimentos. E não é um reducionismo só que eu estou fazendo, não. É porque as coisas foram de fato trazidas para esse nível. É nesse nível primal, boçal, que todas as discriminações caminham e desencadeiam. Até onde consigo ver, até onde o povo consegue me mostrar, mas esse é assunto que nós vamos para a natureza e cultura na semana que vem. As moças, o processo mais difícil são as moças compreenderem que elas têm ela, que elas têm uma primeira pessoa. Isso eu não vou chamar que é anulado e nem apagado, mas isso não é desenvolvido. E ainda quando é, a grande parte das mulheres passam e pensam o mundo pela perspectiva de um outro. É uma das tônicas maiores do feminino. Eu estou vendo o mundo, mas não a partir do meu pênis. E tampouco a partir da minha vagina. Eu vejo o mundo de um outro lugar. Eu não sei especificar esse lugar. Muitas é pelo cardíaco. Muitas, não todas. Algumas estão na genitalidade, que também é uma coisa devoradora. Devoradora. Mas eu não vou fazer esses recortes agora, nem hoje, não. Talvez nem em outro lugar. Mas a gente fica observando, fica acompanhando e por vezes assustado. Porque quando há o término da relação, para muitas dessas mulheres, elas estão perdendo a referência de eu. O eu delas não é ela. O eu delas é o outro.
É o namorado, o traste, que alguns são, nossa, alguns você vê e diz assim, mas que bom que terminou. Mas não tem, você só pensa, você não pode falar isso. Porque é como se ele tivesse perdido os membros do corpo. O que eu vou fazer da minha vida sem ele? O que será de mim sem ele? Não tem esse processo da autonomia. É o anulado, silenciado, apagado. Olha, você pensa, olha, você sente, olha, você deseja, olha, você pode desejar, sentir e pensar por si mesmo. Parece simples e parece fácil, gente, mas isso é o enrosco de grande parte das questões de consultório. Não tem. E tem que ter da forma que nós temos, masculina, só eu, meu pênis e o mundo. Não. Mas é possível não ter nessa dimensionalidade que nós estamos falando, num mundo que te cobra isso o tempo inteiro? Eu acho que também não. Só acho. Cada um aí vai descobrindo seus processos, seus caminhos e seus meios. Mas enquanto humanidade, essa harmonia, ou essa harmonia, esse meio termo, nós precisamos construir. A gente desconfiar que existe outros pênis e que existe milhares de outras pessoas que não têm pênis e que o pênis branco não é o totem sagrado do universo. Deus é o Senhor do pênis branco. Quando vocês virem um, abaixem, ajoelhem e abram a boca para serem tocados e assim, literalmente, imaculados. Poxa vida, temos outras coisas, gente. Temos outras dimensões. Temos outros campos e outros espectros e outros. Nossa Senhora, nós temos. Nossa, temos coisa demais. Então, as reduções que nós temos feito, e aí voltando para o campo do homem e da mulher, essa dificuldade que temos de ver as mulheres como iguais. E iguais, gente, não é no sentido de que elas têm pênis, não é nessa redução. É igual no sentido de que elas são um ser e não podem ser diminuídas por não terem um. É esse nível de igualdade que a gente está muito distante. E é lindo quando a gente vê alguns casais que já conseguiram estabelecer isso. Essa pessoa é minha amiga. Essa pessoa é minha parceira. E o inverso, esse cara é meu amigo, esse cara é meu parceiro, ele está comigo, nós estamos juntos. Essa relação é muito bonita. E essa relação, ela é muito pouco observável. A maioria há uma tutelagem mesmo. Eu sou homem, então eu tenho que cuidar de. Ele é o homem, então ele tem que prover sim. Há harmonia nisso também, tá? Mas é que esse olhar que a gente vê em alguns casais é tão bonito. E aí eu entro nessa marcação transcendente que eu não usei, mas agora eu vou só para finalizar. Que é isso? Ou alguns casais, você vê que eles se amam e se relacionam independente da situação corpórea na qual eles se encontram. Te amei quando você foi homem e eu era mulher.
Te amei quando nós dois somos homens, te amei como nós dois somos filhos, te amei quando nós dois somos mulheres, te amei quando você foi meu pai, te amei quando você foi minha mãe. Ama, ama. Tem um fraterno que transpassa essa relação. Preto, branco, azul, amarelo, vermelho, gordo, magro, com cabelo, sem cabelo, cego, surdo, paralítico. Ama. Esse nível a gente não precisa de chegar, mas o de observar este outro ser. Vou colocar como sendo de uma outra espécie. Mentira, eu não posso colocar como sendo de uma outra espécie. Mas observar esse outro ser e amar como a gente ama os nossos amigos e não se incomoda se ele está mais rico, se ele ficou mais sábio, se ele ficou mais famoso. A gente torce junto pelo cara. E óbvio que às vezes desperta rivalidade, eu também vou, eu também quero, mas sobretudo há a amorosidade e o respeito. E com as mulheres, não, com as mulheres a gente faz um cabo de guerra. Ela ganha mais do que eu, ela está me humilhando, ela está estudando, ela quer me humilhar. Tudo é o nosso pênis, o centro. É contra mim que ela está fazendo isso. E a moça tá assim, nossa, é por amor, na maioria das vezes. Bom, parei, cedi o tempo, não estou interrompendo não, dá a mesma coisa no final, mas é quase isso. Semana que vem, aí sim eu vou fazer maiores recortes, porque quando a gente for fechar natureza e cultura, nós vamos tocar esses biologismos do macho e fêmea, essas marcações do ser e do tornar-se, esse se fazer homem, esse se fazer mulher, e que fazer homem e que fazer mulher que a gente está discutindo, e por que dói tanto imaginar que um homem lavando vasilha perdeu a sua virilidade, por que dói tanto imaginar que uma mulher solteira é uma puta, né? Nossa, não casou, nossa, tá separada, puta, com certeza, puta, 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 puta. Pode ir lá cantar, pode ir lá passar a mão, pode ir lá assediar à vontade. Não tem ninguém para cuidar dela. Olha para você ver. É grotesco, é bizarro, é assustador, é lamentável. E a gente precisa discutir isso. E a gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa especialmente ir criando mecanismos e formas, pelo viés da cultura, de respeitarmos o ser pelo ser. E o que ele vai se tornar, gente, é desses processos da escolha, da vontade, do pensamento, da autonomia de cada sujeito. Independente de ser homem, mulher, negro, branco, loiro, asiático, oriental, indígena, independente de. Parei mesmo. Beijos em vocês. Semana que vem a gente faz um arremate, pelo menos dessas partes, dessas discussões, mas aí numa perspectiva que eu vou chamar de sideral, que é muito como a Maril ficou nos pincelando e nos passando, e nos levando para essas dimensões, tanto raciais quanto de gênero. E elas transcendem muito o planeta Terra, todas as duas, tanto as raciais quanto as de gênero. Na verdade, não se desassociam uma da outra, e é um pouco disso que eu falo na semana que vem. Beijos.